Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu vou falar para vocês sobre a luxação do ombro, tá? Patologia bem conhecida aqui na nossa especialidade, bem frequente, e que nas últimas semanas ela tomou um pouco mais de forma em função de um programa de televisão, Big Brother Brasil, e aí muita gente perguntando o que aconteceu, como que acontece e por que acontece, tá bom? Então vamos lá comentar sobre isso. Então, a luxação do ombro é quando existe a perda da continuidade na articulação. Traduzindo isso, é o famoso ombro sai do lugar mesmo. Então existe a articulação, existe um local adequado para ter a excursão, ou seja, para se movimentar o ombro, e dependendo de alguns traumas, algumas lesões, o ombro perde essa congruência articular que a gente fala, ou seja, ele sai do lugar e é o famoso luxação, tá certo? Esse termo luxação muitas vezes é até confundido por muitos, dizendo que foi só uma luxaçãozinha, confundindo com a famosa contusão. Então, quando tem uma pancada, um trauma, o termo correto é contusão, e a luxação ela não pode ser falada que foi só uma luxaçãozinha. O nome é uma contusãozinha. Por quê? A luxação, gente, é algo sério, é considerado uma urgência médica ortopédica, que precisa ser sim tratada de imediato, tá bom? Porque ela gera outras complicações graves na articulação. Então, o termo correto, quando tiver algum trauma, é uma contusão, e quando sai do lugar, uma luxação, certo? Em específico, esse quadro que está aparecendo na televisão do participante durante a realização de uma atividade, uma prova física durante o programa, o ombro dele luxou, né? Ele saiu do lugar. E aí apareceu algumas características que todo mundo ficou assustado. Primeiro, pela posição, pela perda da capacidade da movimentação do ombro. E segunda coisa, pela deformidade aqui no ombro. Então ficou bem evidente, vocês podem ver nessa foto que eu coloquei do participante. Existe um sinal, uma protuberância óssea nessa região. E algumas pessoas perguntam, nossa, mas que trem feio, né? Exatamente, a maioria das luxações elas acontecem de uma maneira anteroinferior, ou seja, para frente e para baixo, certo? Esse é o quadro mais frequente. E quando isso acontece, pelo distanciamento, pela perda da continuidade da articulação, ela faz esse movimento aqui, ó, e fica mais protusa essa parte. Então, se vocês observarem bem na foto, depois vocês voltam lá, vocês vão observar que existe um sinal aqui na frente. Esse sinal é chamado sinal da dragona. Esse nome feio, né, diferente, dragona, ele vem daquele instrumento que os militares utilizam para determinar a patente na qual ele faz parte. Seja ele soldado, cabo, tenente, capitão, major e assim por diante. Então aquela estrutura que eles utilizam aqui, vocês podem observar que algumas vezes tem algumas estrelinhas ou alguns outros tipos de símbolo, e ela fica protusa e geralmente ela fica assim, ó, para fora. Então foi observado que quando luxa o ombro ele fica parecendo que está usando uma dragona, por isso o termo sinal da dragona. O que é importante a gente entender? Esse participante em específico, ele tem a descrição que ele já teve outros quadros de luxação no passado e traumáticos e provavelmente sim, ele tem algumas lesões, ele pode ter uma lesão no ombro que está causando esse desconforto, certo? E esses episódios de luxação. O que muita gente contesta e ficou tão na mídia, é lógico pelo fato de ter bastante dor, é o fato dele ser um praticante do crossfit. E muita gente fala, pô, mas crossfit causa isso? Dependendo do tipo de movimento ou o tipo da execução errada do movimento, pode sim levar a esse quadro de luxação. Ele é mais comum, ele acontece normalmente após um trauma de alta intensidade, tá? Na execução de esportes, e geralmente ele pode estar associado sim a um quadro de lesão, geralmente fibrocartilaginoso, que leva essa luxação. Então o que é importante a gente entender? Primeiro, uma avaliação bem feita pelo médico ortopedista especialista em ombro e cotovelo. Consegue sim fazer já só na avaliação clínica a gente consegue ter sim uma noção de qual foi a porção afetada, tá? Existem outros exames de imagem que eles contribuem, eles colaboram ainda mais para firmar o diagnóstico, tá certo? O exame de escolha hoje, considerado padrão ouro, é a ressonância magnética do ombro, na qual a gente consegue determinar qual é a extensão, qual a gravidade dessa lesão, tá certo? E aí determinar qual o tipo de tratamento que vai ser feito, seja ele clínico ou cirúrgico, tá certo?
Então, só o fato da pessoa ter uma massa muscular mais abundante não significa que ele vai ter uma estabilidade no ombro, tá? Então, a musculatura é um dos estabilizadores, ou seja, uma das estruturas que faz com que essa estrutura, que essa articulação permaneça na posição adequada, tá certo? Principalmente nessa pessoa que provavelmente ele deve ter uma lesão, só a parte muscular ela não é suficiente, porque ele tem outras estruturas lesionadas, tá certo? Então, gente, não se assustem tanto, existe sim tratamento eficaz para isso, inclusive em alto rendimento, que é o que a gente faz no consultório. Então, existe tratamento, seja ele para tratamento de atividades de alto impacto, para esportes como jiu-jitsu, para vôlei, handball, futebol, o próprio crossfit, peão de boiadeiro, que também é bem frequente, principalmente na nossa região. Então, existe sim tratamento e funciona muito bem. O que precisa ser feito é uma avaliação bem feita de cada caso para o sucesso do tratamento, tá certo? Marca aquela pessoa que o ombro sai do lugar, né, que tem uma luxação do ombro recidivante, a gente fala assim, constantemente está saindo do lugar o ombro, certo? Marque para aquela pessoa que tem interesse, que faz uma atividade física mais forçada, e para aquele que ficou assustado com aquele caso lá do Big Brother Brasil, tá certo? Meu nome é Dr. Gustavo Barbosa, sou ortopedista especialista em ombro e cotovelo, estou à disposição para dúvidas. Abraço a todos.